E aí, meus vagabundinhos preferidos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Excentrio continuou com a guerra, mas agora venceu e enfrentou o Barzas versão chifrudo. Quando descobriu que a princesa estava machucada, ele acabou perdendo o controle da sua linhagem dracônica. Está agora se transformando e já cortou o Barzas em dois. O Excentrio continua sua transformação, quase virando um dragão da mão grande. Olha o tamanho da mão desse cara. Ele fica mandando a Scripps não se aproximar muito. E sua mão continua se transformando. Já fica com as unhas grandes. Tá precisando de um alicate aí, né, parceiro? Fala pra ela não chegar mais perto, que ele não tá aguentando. Ele tá muito perigoso agora. O bicho tá violento. Alerta máximo. O Prota pensativo fica se perguntando se precisa enfrentar essa merda de poder, de linhagem dracônica. Várias mensagens de erro ficam aparecendo na sua mente. Ele dizendo que precisa do poder da espada da luz. Começa a sofrer, dizendo que seu corpo não consegue aguentar mais. Manda a espada voltar agora mesmo. E é claro que a espada não é uma espada normal. Ela já começa a ficar se tremendo, falando: eu tô voltando, mestre. Ela não fala, mas é o que ela diria se ela falasse. Já começa a ficar brilhando e começa a ativar o seu modo voador. Quando ela liberou esse modo, eu não faço ideia. E já vem vindo na direção dele, o padrão de espada que volta. Os dois ficam olhando aquilo e falam: caramba, uma espada que volta, né? Fazer o que? Vamos aceitar. Prota já pega a espada, poucas ideias, todo feiozão. E a rede neural dele aumentou em 40%. Uma mensagem aparece perguntando se ele gostaria de usar a barreira psíquica para temporariamente proteger o corpo dele. Ele aceita, dizendo: ativa logo essa porra que eu tô morrendo. E assim que é aprovado, já começa a fazer a sua barreira de proteção em todo o seu corpo. E ele fica brilhando como se fosse uma fadinha. E o nível de sangue dracônico já estava em 70% e começa a cair lentamente. E seu processo de transformação termina e ele alcança um nível estável de novo. Ele todo cansadinho fala que conseguiu voltar por muito pouco. Se não fosse por essa espada, ele teria ido jogar no Vasco. A Scripps já vem correndo, perguntando: majestade, o senhor está bem? Fala que começou uma guerra por causa dela, pede desculpas por isso e começa a chorar, falando que ele ainda se feriu. Por que, majestade, você fez isso? O Excentrio, poucas ideias, já agarra ela, falando: calma, bebê, está tudo bem, não foi culpa dela, então ela não precisa ficar preocupada com isso. A Scripps fica chorando: desculpa, majestade, eu peço perdão. Só agora que eu reparei que o brinco dela é uma corrente, é o quê? Que porra é essa? Fala que se ela fosse mais forte, ele não teria que ter vindo aqui em primeiro lugar. Prota fala que ela pode ficar mais forte a partir de agora. Os dois ficam com aquele casalzinho todo meloso que a gente odeia. A gente solteiro odeia esse tipo de pessoa. Uns passinhos já vem chegando. O Prota e a Scripps ficam olhando. O Igni já fica nervoso, falando: caramba, o que é isso? O Carlos, todo nervoso, fica falando: olá, tudo bem? Eu sou o Carlinhos. Ele não fala o nome dele ainda, né? Mas eu tô adiantando já. O Prota fala que é um demônio. Cadê esse moleque safado? Vem cá, vem. O Igni já se mete na frente, mandando a majestade ficar atrás dele, que ele vai fazer a defesa. Acha que é ele que está liberando toda aquela energia demoníaca. Não parece ser um demônio comum. Vê as asinhas de morcego todas compridas. Prota já fica nervoso, falando que o moleque tá vindo pra cima. E rapidamente o Carlos já fica ajoelhado, pedindo para ser salvo, por favor. O Excentrio fica sem entender nada, apenas observando, falando: como assim, pô? O Carlos fica dizendo que não é um demônio, é um humano, então por favor não me mate. O Prota fica pensativo, se perguntando: que porra é essa? Se tinha um personagem assim na grande guerra entre humanos e demônios. O Excentrio já bota a espada pertinho dele, fala como vai acreditar nele com uma aparência tão demoníaca assim. O Carlos fala que um demônio sequestrou ele e mudou seu corpo, e é verdade, pede para acreditar nele, por favor. O Excentrio fala que ele está dizendo que não é um demônio. O Carlos fica mandando acreditar nele, mas assim que a espada da luz toca no seu corpo, já começa a queimar. O Carlos já fica gritando, falando que isso dói muito. O que ele tá fazendo? Fala que nem cortou, mas só de encostar já doeu demais.
O Prota fala que essa ferida é uma evidência inegável de que ele é sim um demônio. A espada da luz responde à pele de demônio. O Carlos continua dizendo: como assim? Eu sou um humano. Claro que sua aparência agora é estranha, mas ainda assim é humano por dentro. O Excêntrico fala que vai fingir que não viu ele apenas dessa vez, então ele pode voltar da onde veio. A Scrip fica perguntando se está tudo bem deixar esse moleque em paz. O Excêntrico fala para deixar ele aí, precisam encontrar os outros membros primeiros. Pensativo diz que não tem força para lutar, como iriam derrotar esse demônio? A Scripps fala que vai tentar conversar com esse demônio. O Excêntrico manda deixar esse cara pra lá. A Scripps vai perguntar dele como a criança chegou aqui e como ela se chama. O Carlos, todo nervosinho, envergonhado, fala que se chama Carlos. Na mesma hora o Excêntrico já para de andar e fica perguntando: Carlos, tem certeza disso? O Carlos já se levanta dizendo que é absoluta. O seu nome é Carlos desde que ele nasceu. O Prota já vai pra cima dele perguntando se ele é Carlos da vila de mineradores. Tem certeza disso? O Carlos fala que sim, mas como conhece ele? O Igni fica mandando ele parar de ser insolente. Ele é o imperador de Rune, precisa ter educação de como falar com ele. O Carlos fala que tá tudo bem, mas poderia soltar ele, tá doendo um pouco seus ombros. O Excêntrico já fica liberando sozinho sua aura. O Prota já fica com a cabeça doendo, dizendo que é a aura de sangue de novo. E seu corpo fala que precisa se acalmar. Já falou, se acalmaram do cacete. Finalmente achou o Carlos, precisa dele. Depois de um tempo, todos os cavaleiros já vão arrombando as portas. A Elin fica segurando a porta, dizendo que não vai conseguir aguentar por muito tempo. Não consegue aguentar mais. O Igni já pede pra Aliena, por favor, cuidar da condição da majestade. A Aliena fala que sim, já vai chegando perto do Excêntrico todo dolorido, já começa a usar seu poderzinho de cura. Aos poucos, o Excêntrico vai recebendo a magia no seu corpo e absorvendo tudo. Fala que agradece ela, se não fosse isso ele estaria perdido de novo. A Aliena fala que não foi nada, apenas fez o seu trabalho. O Jorginho fala que fica feliz que a princesa está segura. O Indra fala que ainda bem que não chegaram atrasados. O Robinho manda os soldados continuarem se concentrando. Eles estão em frente ao palácio. Parece que vai ser difícil eles atravessarem para chegarem no local de teletransporte. Mas fica perguntando quem é essa criança e como a energia demoníaca dele pode ser tão forte. Assim que o Carlos escuta que vão levar ele para o Império, seus olhos já ficam brilhando. Prota fala: Carlos, né? Ele fica dizendo: sim, vossa majestade. O Excêntrico manda trazer o corpo do Barza agora mesmo. O Carlos já pega o corpo todo desengonçado. E olha que era pra ele ser forte, hein, já que ele virou um demônio, mesmo assim, todo desengonçado. Pergunta se vai ter que lutar contra os humanos também. O Excêntrico fala que não, ele precisa esconder suas asas e só seguir por trás e dar o corpo pra ele. Que papo é esse, hein, Protinha? Tô gostando dessa história não, hein? A Elin, segurando a porta, fala que não estão aguentando mais, a porta vai quebrar. E realmente, do lado de fora tem os soldados de Sapgold metendo a troncada na porta. Por que eles estão batendo com o tronco se eles podem usar magia, né? Não vou nem reclamar não, vou só aceitar essa merda. O Bigodinho fica falando que eles precisam quebrar essa porta rapidamente, precisam salvar a majestade. Mas algumas batidas de tronco grosso na porta e ela não aguenta e se abre. Todos os soldados já vão entrando, tudo cagado de medo. O Excêntrico já vem trazendo os 2 pedaços de Lego do Barza. Ele fala que eles não precisam saber quem é, apenas pegar esse corpo de volta e já joga o Barzas todo desmontado no chão. E fala que agora eles precisam dar uma olhada nisso. Essa é a verdadeira natureza do Barzas, aquele que manipulou o rei deles. Os soldados ficam dizendo: caramba, é o General Barzas, isso é impossível. O Bigodinho fala: por que ele está com uma aparência tão demoníaca? Ele fica perguntando: cadê o rei? Mostra ele agora mesmo pra nós. O Excêntrico só dá uma jogadinha de cabeça. Tá ali, pô, olha ali pro lado ali. Do lado de lá já vem o Mags e a Scripps, todo machucado. O rei fala que o Barzas conspirou com os demônios e traiu todos. Ele tentou usar o reino de Sapgold como uma base avançada para o exército demoníaco e também tentou ferir a princesa Scripps. E o imperador de Rune previu tudo isso. Os soldados já ficam soltando o tronco grosso e grande. O Excêntrico fala que todos precisam prestar atenção numa coisa. Eles vão ter 2 opções. Primeiro, juntos do rei deles podem obedecer o que ele vai dizer,
Ou segundo, podem morrer todos pelas mãos dele agora mesmo. Os soldados ficam olhando a espada da luz e falam: caramba, a espada dele brilha, hein? Parando pra pensar, ouviram rumores sobre o Templo da Luz estar junto com o Império Rune. O Magus fica mandando: espera um pouquinho aí. Está mesmo dizendo que eles precisam se tornar subordinados de Rune? O Excentro fala que sim, eles deverão se tornar território do Império. Fala que, claro, vai deixar eles terem uma autonomia ainda. Porém, na guerra contra os demônios, eles precisam juntar os poderes nacionais. O Magus fica todo cagadinho de medo. O Excentro mandando ele escolher agora mesmo se eles irão viver ou querem adiantar o velório deles agora, hein? Escolhe aí, parceiro. Depois dessa oferta tão amigável, o Magus escolhe deixar todos seus soldados ficarem vivos. O Excentro fica rindo, dizendo: bela escolha, Rei Magus. Mas fala que, aliás, já faz um tempo, desde a última vez que vieram para Sapgold, e se não houver nenhum comunicado, as tropas do Império Rune continuarão avançando, mas acha que será melhor parar essa guerra. O Magus fala que precisam cessar a batalha contra o Império Rune agora mesmo. O Bigodinho fala que sim, Vossa Majestade. Diz para todos informarem o exército. Aprendo todas as pessoas relacionadas aos demônios no clã Bazas. A Reinhardt fica falando pro Rubinhos que o ferimento na costa dele é grave, e ele fica dizendo que não é nada demais. A Eileen fala que estava quase se esquecendo de algumas coisas. Todos os soldados já começam a ir embora de Sapgold. O Excentro fica dizendo que eles fizeram um bom trabalho, vão retornar ao Império imediatamente. Todos vão com um sorriso na cara por terem vencido essa guerra. Todo mundo feliz, até o Carlos com seu olho de demônio no peito. Assim que voltam para o castelo, todos já começam a fazer uma bela refeição. O Beus fica falando que sinceramente desiste, preparou diversas cartas na manga para a guerra, mas agora que tudo acabou, elas ficaram inúteis. O Excentro fica só com medo, dizendo que tá ouvindo o que ele tá falando, pode continuar. De um lado, o Beus todo triste que não usou suas cartas nas mangas, e os outros dois arregaçando na comida. Ele fica perguntando quem é esse garoto chamado Carlos. Ele é um humano e um vampiro ao mesmo tempo. O Carlos fica falando que não, ele é humano, não é um demônio, usando seu poder mágico. O Beus já fica com o ouvido doendo, falando: calma, Neg, fala mais baixo. O Excentro manda ele dizer que é humano depois de guardar essas asas de demônio. Acha mesmo que alguém vai acreditar que ele é humano desse jeito, e manda ele não ficar excedido no palácio dele. O Carlos fica todo nervoso, falando que tá bom, vai se controlar mais. O Excentro fala que vampiros podem matar pessoas só de falar alto, então precisam ter cuidado. O Beus fala que então foi por isso que, mesmo que tenha sido por um momento, achou que sua cabeça fosse explodir. O Excentro pergunta se algo aconteceu enquanto ele estava fora. O Beus fala que o general do exército demoníaco, Diku, realizou movimentos incomuns. O Carlos pergunta se estão falando daquele chefe maldito. Foi tão difícil escapar por causa dele. O Beus pergunta se ele possui alguma informação sobre o Diku. O Carlos fala que não muita coisa, mas vai contar tudo que ele sabe. Primeiro, o Diku é um vampiro. Mesmo entre os vampiros, ele é um dos mais poderosos. Também se tornou um familiar de sangue dele. É um pouco complicado, mas aconteceu o seguinte: quando ele estava na cidade correndo por um corredor, foi lá e um cara lhe devorou seu corpo e se transformou em um monstro. Mas de alguma maneira foi ele quem acabou devorando o monstro que estava dentro dele. É estranho dizer esse tipo de coisa. Foi mais como uma batalha para quem seria o dono da alma do corpo. Fizeram algo assim e disseram que ele venceu no final. O Excentro fala que então ele se transformou em um transmorfo e depois um vampiro, né? Como algo assim poderia acontecer? Que estranho. Carlos fala que normalmente seria impossível, mas disseram que foi algo como um milagre que aconteceu. O Prota pensativo fala que tá bem claro que não foi um milagre porra nenhuma. O Carlos tem uma alma pura que não tem uma gota de sangue de dragão. Graças a isso, na grande guerra entre humanos e demônios, o Carlos era o portador da espada da luz. Mesmo que tenha sido devorado, uma alma poderosa pode ter sido mantida dentro do seu corpo, e essa alma tomaria conta desse corpo. Mas então, isso quer dizer que graças a Deus que veio parar no corpo do imperador. Se fosse para o corpo do Carlos, ele teria sido mandado de F, porque a alma do Carlos é mais poderosa que a dele. O Excentro já fica todo nervoso. O Beus fica perguntando se tá tudo bem com ele, porque ele tá assim. O Excentro fala que o Carlos pediu para protegê-lo do Diku, né? Tem algum motivo para isso? Ele não pode simplesmente fugir para longe. O Carlos fala que família
familiares vampiros podem sentir a localização um do outro, não conseguem derrotar o Deku com seu poder atual. Então, se querer escapar, precisa de alguém forte para que pudesse lhe proteger. O Excêntrico fala que entendeu. Então eles conseguem saber onde cada um está, não é mesmo? O Beus fala que essa informação pode ser muito útil, podem ser capazes de prever os movimentos do exército demoníaco. Mas por outro lado, há uma chance de que as ações dele também sejam descobertas. O Excêntrico fala que se o poder dele está em um nível que podem dizer facilmente que é superior ao Bardas, que foi transformado em um demônio. O Carlos fica perguntando se isso é um elogio. Ele agradece por isso. O Excêntrico fala que não foi um elogio não. Apesar disso, pergunta se ele não pode ser páreo para o Deku com essa força. O Carlos fala que com certeza não. Ele é muito mais forte. Ou umas 5 vezes mais ou menos. O Excêntrico já fica nervoso falando, caramba, 5 vezes, né? O Carlos fala que não exatamente. Mas a vossa majestade deve ser mais forte, não é? Já que aquele Bardas ou quer que seja, era super forte. Mas ele superou aquilo. O Excêntrico fala que ele era forte sim, mas não conseguiria derrotá-lo. Não ainda. O Carlos já fica nervoso falando, sério? Tem certeza disso? O Beus fala que a majestade é o espadachim mais bem treinado de todo o império. Mas para vossa majestade ter tanta certeza disso, como ele não consegue derrotá-lo? O Excêntrico manda deixar isso de lado. Fala que quando chegar o momento, o Carlos vai precisar lutar também. Quando o Deku vier, nem que seja por ele ou pelo Império de Rune, ele vai ter que lutar. Enquanto isso, no território demoníaco, o Deku muito puto, dizendo que isso é impossível. O Jorginho fica mandando ele se acalmar um pouco. O Deku fica brabo, dizendo que o Carlos é da família. Ele deveria saber que não pode fugir dele. Então, como pode trair os demônios desse jeito? Fica todo bravo, destruindo um fogo que estava no chão. O Jorginho fala, general, não podemos ter certeza ainda. Pode ter acontecido alguma confusão no processo do relatório. O Deku manda ele calar a boca agora mesmo. O Carlos está no Império Rune agora. Como ele pode explicar uma coisa dessa? Familiares vampiros não podem recusar minhas ordens. Então como ele pode fazer isso? Uma vampira mulher já aparece, dizendo que agora ele está dando desculpa mesmo, né? Até mesmo o Deku poderoso perde o controle quando um familiar trai a sua família, não é? É a primeira vez que vê isso. Até que tem um charme bonito. O Deku fala que é a Gremory, né? Não a Rias Gremory, mas é a Gremory, né? O Jorginho já fica de joelhos dizendo bem-vindo a Rainha Sucubo. A Gremory fala que sim, é a substituta do Duque da Luxúria. A Gremory está aqui, mas ninguém veio recebê-la. O Jorginho fala que é porque não receberam notícias do inferno. A Gremory muito puta manda ele calar a boca. Ela não veio aqui para ouvir desculpas dele. O Deku manda ela não descontar raiva em algo desnecessário. Não ouviu nada do inferno, então por que ela veio até aqui? A Gremory fala que chegou um pouco mais cedo, e ainda assim ele está sendo rude sinceramente, né? De como ela parar de dizer besteira e dizer porque está aqui logo. A Gremory fala que é porque no inferno poder vem em primeiro lugar, e segundo os resultados são todos. O Deku fala, e daí, o que tem a ver? A Gremory fala que eles não devem confiar no general Duque da Gula, que continua falhando contra os humanos. Por causa disso, a esfera de influência no inferno já mudou. O Duque da Gula entrou em reclusão para fazer um núcleo novo para substituir aquele que quebrou no Templo da Luz. Para resumir, ele foi retirado da facção do líder Deku. A Gremory já começa a ficar usando seu poderzinho. Na mão dela tem o núcleo da luxúria. Fala que não vai tomar a posição dele como general. A partir de agora, as forças do Duque da Gula vão ficar sob seu comando. São as ordens do inferno. Fala que ele sabe que é inútil, porque fica tentando fazer as coisas do jeito certo. Porque ele quer derrotar os inimigos mais fortes primeiro. O que precisam fazer é destruir a força inteira da humanidade. O Império Rune é um inimigo que não podem ignorar. Eles têm que lutar e derrotar eles eventualmente no final. Então pode adiar isso para uma data posterior. O Deku fala que se não impedirem o Império de Rune agora pode ficar perigoso. A Gremory fala, e daí? O que é importante aqui é o sabor da vitória. O exército que vence fica mais forte. Ele não está assim porque continua perdendo, não é? É por isso que no momento manda ouvir e ficar discreto. O Deku fica todo nervoso, mas calado porque é um perdedor. E fala que tá tudo bem. A
Gremory fica falando que é bom ele ver todo calminho assim. Enquanto isso, no Castelo da Majestade, o Excêntrico fica falando que se for assim, ele pode treinar o quanto quiser, né? O Potro fala que não sabia que teria um lugar assim para treinar no palácio. É incrível, Vossa Majestade. O Excêntrico fala que costumava treinar nesse local. Manda ele mostrar o poder mágico dele agora mesmo. O Potro fica falando que, para ser honesto, está um pouco nervoso. Tentar fazer um pequeno truque em frente ao Ser Duran. É o maior mago de todos os tempos. Duran fica falando que ele não precisa se preocupar com um velho como ele. Potro fica falando que vai mostrar o seu poder das chamas. Primeiro é a sua bola de fogo e depois começa a ficar mexendo ela e faz umas chamas. E suas chamas acerta bem num alvo que eu nunca nem vi ali. Duran fala que foi uma boa magia, príncipe. Como esperado, ele conhece o básico. O Proto fica falando obrigado. É especializado em magia de fogo, então focou toda a sua mana nisso. Nervoso, diz que entretanto, já que os problemas da linhagem dracônica apareceram, não teve mais tempo para treinar. Então isso é tudo que ele pode fazer no momento. O Excêntrico fala que esse problema vai ser curado com a ajuda dos elfos. E a Script está quase de volta ao normal. Então ele também consegue. Manda aprender como combinar os atributos do poder mágico com o Duran. O Duran fica falando que primeiro vai explicar todos os atributos para ele. Manda Vossa Majestade dar licença um pouquinho. Enquanto descobre os atributos que ele tem. Já começa a usar seu círculo mágico de identificação. E vai usando seus olhos de mago. É mentira, ele só tá com os olhos abertos mesmo. Fala que os atributos da Vossa Majestade estão prontos. Ele é especializado em terra e fogo. Terra está em 70% e fogo em 30%. Os atributos que os magos no continente de Heriote podem carregar é um total de 4. O padrão, né? Fogo, gelo, vento e terra. Entretanto, terra não é muito boa. O sistema de magia da terra não é poderoso, não é? Ela varia bastante dependendo de como você usa. Duran fala que é claro, o sistema de terra é difícil de usar. Já tá com sua mãozinha no chão para mostrar o poder da terra. Fazendo o quê? Fazendo um terremoto destruindo as coisas. Fala que o sistema da terra é dividido em 2 tipos. O terremoto que acabou de usar, que serve para rachar o chão, e a manipulação de rocha, que é para você dar pedrada nos outros que estão passando na sua frente. Se a Majestade e o Príncipe usarem uma boa combinação de atributos especializados, serão capazes de ganhar poderes ainda maiores com isso. Já pensou tu tá correndo na rua, tomar uma pedrada dessa? Aí já era, né? Fala que além disso, ele tem um talismã das ruínas e consegue sentir um grande aumento no poder mágico e na aura de sangue dele. O Potro fica falando que isso é incrível. Tanto o poder mágico quanto a aura de sangue podem aumentar ao mesmo tempo. O Excêntrico fala que se soubesse que o talismã faria isso, teria dado ao Potro. Raramente ele usa magia em batalha, mas manda ele ser treinado pelo Duran. Assim ele será capaz de usar mais poder mágico do que ele consegue agora. Manda ele tentar bastante e aprender tudo que é possível. O Potro fica agradecendo e diz obrigado, Vossa Majestade. Não consegue acreditar que ele ainda se importa com os outros, mesmo depois de tudo que aconteceu em Sapigold. O Prota fala que não foi culpa dele, então ele não precisa se preocupar tanto com isso. Eles precisam entrar nas ruínas de pedra mineral, então ele precisa praticar bastante para isso. Ele vai definitivamente precisar da força dele quando for a hora. Como o Império Rune e Sapigold acabaram a guerra e formaram uma aliança, os demônios cuja invasão havia se tornado mais difícil contornaram as muralhas das Lamentações e tentaram invadir o continente ocidental. Eles poderiam apenas tomar facilmente suas terras ao invadir o Império, mas ao redor de Jescara havia um habitat de monstro chamado de A Ilha. Então os demônios estavam relutantes de ir pelaquele local. Os monstros eram os Wyvner, que são aqueles largatos que parecem dragões, mas não são. Cada um deles era poderoso e rápido, porque podiam voar livremente. Mas por causa da sua natureza de horda, se você começar uma luta entre eles, vai lutar contra todo mundo na porrada. Mas eu vou te falar, o tanto que esses Warners estão mal desenhados, velho, tá parecendo um largato literalmente. É só uma osga com asa. Até mesmo para os demônios era difícil de sobreviver. Claro, era perigoso para os humanos vivendo em Jescara também. Entretanto, havia esperança para aquele local. O Cavaleiro Dragão Branco do Império Rune, o dono da Aura de Sangue Verde, morava naquele lugar. E ele era
responsável pela proteção de Jescara, os demônios, assim como os Warner. A habilidade do cavaleiro era capaz de manter ambas as raças longe daquele lugar e era otimizada para a ilha toda. Ele havia se tornado uma necessidade para os moradores. Eles já vão chegando nessa ilha, numa praia muito mal desenhada. O Excêntrico manda todos ficarem quietos a partir de agora, especialmente o Carlos com essa língua grande dele. O Carlos fica perguntando por que a Majestade só é assim com ele. A Scripps fica mandando ele entender um pouco. Essa é uma área onde os Warner vivem e aparecem em abundância, então o Imperador está um pouco cauteloso. O Excêntrico manda dizer imediatamente se avisarem uma osga com asa para ele agora mesmo. Os dois ficam dizendo que sim, Majestade, a gente vai avisar. O Excêntrico pergunta por que o Carlos não respondeu e fica se perguntando para onde ele foi de novo. A Scripps fala que um momento atrás ele estava aqui. O Carlos já fica gritando lá de longe: Majestade, tem uma osga com asa bem ali. A osga com asa tá quase beijando ele, segurando um demônio pela patinha. O Excêntrico manda ele descer agora mesmo e sair de perto desse bicho. O Carlos fica dizendo: hã? Não consigo te ouvir, Vossa Majestade. A osga com asa já percebe aquilo e já larga o demônio pra trás. Já fica falando: carne fresca, hein? Já fica dando um sorrisinho falando: vou comer um moleque novo. O Carlos fala: porque se só é um, eu posso enfrentá-lo. Já mete a porrada na pobre da osga com asas. Fala que vai lidar com ele facilmente. A osga vai caindo pra trás em câmera lenta falando: caramba, eu fui acertado, não é? E já usa o seu grito de osga voadora. O Carlos fica falando que vai lidar com esse e já já ele desce, precisa punir esse bicho. O Excêntrico fica gritando agora mesmo pra ele parar, mas já é tarde. Várias osgas mal desenhadas já começam a vir lá do meio do oceano. O Carlos fica olhando falando: caramba, eu acho que agora ferrou, né? Ele tem muitos amigos. Uma osga da boca grande já vem falando que quer provar um pedacinho dele. O Excêntrico fica dizendo que tem certeza que mandou ele ficar quieto. O Carlos fica pedindo desculpa, por favor. O Potro e a Scripps ficam usando suas magias. Um usa corrente e o outro usa fogo. As osgas continuam vindo pra cima com seu sorrisão na cara. O Excêntrico fala que é difícil lidar com essas osgas com asa, com a maioria dos ataques comuns que eles têm. Então por enquanto eles vão ter que fugir pra dentro da floresta. Vê um buraco na frente deles, manda todo mundo se jogar lá pra dentro e já vão correndo. E do nada na passagem tem umas tochas. Que caminho bonito pra aparecer na hora certa, não é? Mas no fundo da caverna o Excêntrico fica perguntando se está todo mundo seguro e já começa a ficar todo nervoso e fica perguntando pra onde foi a merda do Carlos de novo. Ele já fica gritando: tô aqui, Majestade, mas tá sendo agarrado por uma garra de osga. Fala que já já chega aí. Começa a bater na garrinha da osga, dizendo pra largar do pé dele que já tá cansado dessa merda. As osgas do lado de fora já começam a preparar fogo. Eu sabia que o Warner tinha um fogo também, não pensei que era só dragão. Todos eles já começam a cuspir na entrada da caverna. O Potro fala que vai tentar bloquear esse ataque com seu fogo, mas uma mãozinha já vai aparecendo, dizendo que não precisa mais, deixa com ele. Esse aqui é o guardião da floresta. Ele chegou no local para salvar todo mundo. O Carlos, que estava quase dentro da caverna, ainda tá do lado de fora. Essa distância é foda. Umas raízes já começam a passar por todo o corpo dele para defender os ataques das osgas voadoras. O Carlos fica falando: caramba, fui salvo por umas raízes grossas e compridas, hein? Mas o que é tudo isso? Parece que lhe protegeu. É meio estranho essas coisas. O guardião fica falando que é perigoso aqui. Manda ele, por favor, evacuar antes que mais apareçam. As osgas ficam dando cabeçada na madeira. O Carlos fica dizendo pra ele esperar um pouco. Veio junto com um grupo. O guardião fica falando: grupo, hein? O Excêntrico só no cantinho olhando. O guardião pergunta o que a Majestade está fazendo aqui. O Excêntrico fala: quanto tempo, hein, Justin? Estava procurando por ele. O Justin fala que não chegou a receber a notícia do que a Majestade viria nesse local. As osgas continuam disparando seus ataques de fogo, que parece um laser da sua boca. O Potro e a Scripps ficam só olhando aquilo. O Justin fala que primeiro eles precisam fugir desse local. Manda todo mundo seguir ele pelo buraco da caverna. Mas ao fundo da caverna já tem
uns cogumelos bem vermelhão, cabeçudo. O George fala que é perigoso demais ir para as ruínas sem nenhum preparativo. O Excêntrico fala que já tem ele, que conhece toda a geografia desse local e também trouxeram indivíduos talentosos do Império, então não vão ter nenhum problema com isso. As ruínas da pedra mineral têm muitos minérios que absorvem a luz e está em um nível completamente diferente das ruínas da pedra de sangue branca. O Excêntrico fala que se for sobre isso, eles têm o Potro para ajudar com essas coisas. Já manda ele mostrar o seu poderzinho. O Proto já começa a mostrar sua bolota de fogo, só que agora ele consegue fazer duas. Fala que com isso podem fazer luz até mesmo dentro da ruína. O Justin fala que com magia isso vai consumir muita mana para manter continuamente. Além disso, lutar contra os monstros no escuro é difícil demais. O Excêntrico já manda o Carlos chegar aqui perto. O Carlos pede desculpa por antes. A partir de agora, ele vai ficar calado e não vai fazer besteira. O Excêntrico manda deixar isso pra lá. Manda ele ficar em frente ao Justin. O Carlos fica perguntando por que está esticando as roupas deles. Elas são novinhas, acabou de ganhar. O Justin fala que estava curioso o tempo todo, mas essa criança é um demônio, é? O Excêntrico fala que, para ser exato, ele é um meio demônio. Esse garoto consegue enxergar bem no escuro. O Carlos fala que seus olhos são ótimos para a escuridão. O Excêntrico fica falando que isso não foi um elogio. O Justin fala que muitas coisas aconteceram no Império enquanto ele estava fora, né? Mas acha que estão preparados bastante. O Excêntrico fala que sim. E também tem a princesa de Sapigold junto com eles. Ela tem sangue dracônico e sua habilidade de batalha são comparáveis à dos Cavaleiros do Dragão Branco. Manda ele ver por si próprio. Ela já fica toda envergonhada. Olhando assim, ela parece um pouco a Mikasa, né, véi? Ou só eu que acho isso? O Justin fala que ela é a princesa, então. Ouviu muito sobre ela pelo Ingrus. Ele contou que ela consegue manipular as correntes muito bem. Ela fala que, não comparado aos Cavaleiros do Dragão Branco, ela ainda tem um caminho muito grande pela frente. O Excêntrico fala que tá tudo bem, por hoje eles vão descansar aqui. E amanhã, quando o sol nascer, eles vão para as ruínas imediatamente. No outro dia, um belo sol quente. Todos já começam a ir. O Excêntrico fica perguntando quanto tempo vai demorar. O Justin fala que vão chegar logo em breve. O Excêntrico manda ela não ficar tão distraída pelo cenário bonito. Essa é a segunda ruína mais perigosa das que eles têm informação. A Scripps fala: sim, Vossa Majestade. Dessa vez ela não vai ser um fardo para ele. Eles continuam a fazer sua caminhada. Tem até umas plantas cabeçudas que gostam de morder a cabeça dos outros. E vão chegando numa árvore, um oco nela e um crânio de gigante da Malásia. O Excêntrico fala que vão entrar sem demora. Manda todo mundo ficar alerta. Todos eles ficam falando: sim, majestade, a gente vai prestar atenção e não vai fazer uma besteira. Fala que estão apenas na entrada e já tá tão escuro. Pergunta se já podem usar magia. O Carlos fica dizendo que esse lugar é muito estreito. A Scripps fala que sim, acha que ele deveria dobrar as asas e ir andando. O Excêntrico fica brabo, mandando ele parar de voar e começar a andar como pessoa normal também. O Carlos já fica parado por um tempo com a sua boquinha. Na frente deles tem um grande acampamento, uma mina de obreiros. Mas não vi nenhum anão ainda. A Scripps vem andando toda devagarzinha, quase caindo. Mas quem tá lá pra segurar a mão dela é claro que é o Excêntrico. Manda ela tomar um cuidadinho. O Carlos, pensativo, fala que queria que ele fosse pelo menos um pouco legal assim com ele também. Mas tu não é mulher, né, Carlos? Para com isso, cara. A mina tá toda abandonada. Uma aura suspeita. O Justin fala que tem algo de errado por aqui, hein? O Excêntrico fala que também está sentindo algo estranho. Dá pra ver um lobo da pata branca escondido no meio da ruína. Fala que, pelo que se lembra, no começo da ruína da pedra mineral era para ter alguns monstros, e realmente começa a aparecer vários lobos com a costa pintada. O Excêntrico já manda o Potro acender suas chamas agora mesmo. Ele já faz sua bolota de fogo, e assim que a luz vai pegando, um lobo já tá na frente dele com um sorrisão falando: oi, meu chapa. O Excêntrico já fica gritando: cuidado aí, Potro, hein? Eu acho que tu vai tomar uma mordida, hein, parceiro? E acabou.